Algumas pessoas sentem desconforto em caso de luzes mais brilhantes ou qualquer tipo de luz. As fontes podem ser de luz solar, fluorescente, incandescente, enfim. Isso é sinal de fotossensibilidade ocular, ou seja, a excessiva sensibilidade à luz. O assunto do quadro Piauí TV Responde dessa semana, e a gente recebe aqui o nosso convidado, o oftalmologista que veio tirar as suas dúvidas aqui no nosso programa e vai participar com a gente, vai assistir primeiro a uma reportagem que já está preparada, doutor José Herculano, e daqui a pouquinho vai tirar as suas dúvidas. Doutor, seja bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado. Vamos acompanhar a reportagem que foi produzida pelo nosso jornalismo e na sequência a gente passa a tirar as dúvidas dos telespectadores. Vamos lá. Ana sofre com fotofobia, doença na visão provocada pelo excesso de luz. Quando a luz está forte, a visão fica turva, então fica difícil enxergar, até se deslocar, se movimentar fica ruim. Quando seja farol alto, uma luz de um lugar alto ou o sol mesmo prejudica para até me deslocar de um lugar a outro, porque eu fico praticamente cega sem estar enxergando nada na frente. As reclamações em torno da intolerância à luz costumam aumentar entre 60% a 80% agora nessa época do ano. Aí o jeito é buscar a proteção. E nas lojas especializadas tem alternativas e modelos para todos os gostos, homens e mulheres. Há os óculos escuros e esportivos e também o convencional com lentes de grau, onde é possível estabelecer o efeito antirreflexo, protegendo os olhos da luminosidade intensa. A importância não só nesse período agora, que é um período que a gente tem um aumento tanto do nível de radiação, né, por conta do excesso de sol, mas também no dia a dia que as pessoas desconhecem um pouco a questão da necessidade da proteção em ambiente interno, por exemplo. O fator de proteção, ele é aplicado hoje não só em óculos solar, mas também em óculos receituário como esse meu, com tratamento antirreflexo, ou seja, lente totalmente transparente, mas que tem a mesma proteção do óculos solar. A boa alimentação também pode ajudar nesses casos. A nutricionista recomenda o consumo de alimentos ricos em ômega 3, vitaminas A e C, zinco e magnésio. São alimentos que ajudam na produção das lágrimas, que no caso a fotofobia é os olhos secos, o transtorno de olhos secos. Então, todos esses alimentos ajudam na qualidade, a melhorar a qualidade da lágrima, como também ajudam na produção. E outra recomendação, beber muita água. A água a gente deve consumir no mínimo 1,5 litro de água por dia. Por quê? Porque nessa nossa cidade, a nossa cidade é muito quente e a gente tem que hidratar o nosso corpo. E aí a água ela é um benefício geral para o corpo, tanto para os olhos quanto para as outras partes do corpo. Bom, então também tem a influência, tem a ajuda da boa alimentação para que os olhos fiquem lubrificados, enfim, evite uma série de problemas. Agora, doutor José Herculano, é um dos motivos da fotossensibilidade apenas a questão do olho seco. Sim. Tem outros motivos também. Que motivos são esses? A fotossensibilidade, ela tem como possibilidade de causas dezenas de doenças, né? Ela pode ser causada por infecções, pode ser causada por cirurgias, traumas oculares, uso de determinadas medicações. Então, são inúmeras essas causas. E há casos em que, mesmo após um exame detalhado, um exame oftalmológico detalhado, não se consegue identificar propriamente uma causa. São os casos chamados idiopáticos ou essenciais. Esses casos são, em regra, passageiros ou tem também sintomas permanentes? Pessoas que sempre terão essa sensibilidade? Isso varia de paciente para paciente. Tem aqueles pacientes que têm uma fotofobia secundária a alguma doença específica. Então, para esses pacientes, o melhor tratamento é aquele que trata diretamente a doença causadora. Geralmente, quando se faz isso... Um exemplo, doutor, um tipo de doença que pode causar isso? Olha, por exemplo, infecções oculares, né? Conjuntivite, é uma causa muito comum, principalmente conjuntivite viral, né? A conjuntivite, ela causa fotofobia e depois que tratada, ela pode haver uma melhora da fotofobia. Em alguns casos, essa fotofobia pode persistir. Bom, aqui a dona Antônia Soares, ela diz que fez cirurgia para catarata recentemente e sente que os olhos estão mais sensíveis.
Pergunta se isso vai passar ou se é em função dessa cirurgia que foi feita recentemente. É muito comum sentir sensibilidade excessiva à luz depois da cirurgia de catarata, até porque na catarata é trocada a lente natural do olho, que é uma lente que está opacificada. Então troca-se por uma lente artificial transparente. Então acaba havendo uma maior passagem de luz para o olho. Normalmente esse sintoma de fotofobia é mais intenso no pós-operatório imediato, nos primeiros dias após a cirurgia, e melhora depois. Então depois melhora, né? Está aqui chegando a pergunta da N. Lima, do bairro Esplanada. Pessoas que têm olhos claros naturalmente possuem fotossensibilidade? Eu tenho olho claro e sempre que me exponho à luz forte, ao sol, sinto dor nos olhos, lacrimejando, tenho que recorrer a óculos escuros. Pessoas com olhos claros têm fotossensibilidade com maior frequência. Nem todas vão apresentar esse Então tem sintoma. essa ligação em Sim. alguns casos, né? Sim. Nesse caso, proteção realmente óculos escuros. Geralmente sim, tanto a proteção com óculos, né, que diminui a entrada de luz nos olhos, como também a adequação ambiental, né, colocar no trabalho ou em casa películas nas janelas, procurar pintar as paredes com uma tinta menos reflexiva, são algumas das possibilidades de tratamento. O telespectador quer saber se esse sintoma, os sintomas que ele tem, se enquadram com essa questão da fotossensibilidade. Sou míope, uso óculos, mas pisco muito os olhos. Isso me incomoda muito. Como faço para parar de piscar tanto? É a Lélia lá do Santo Antônio. Tem a ver com essa sensibilidade? Não necessariamente. É difícil dizer se a causa é essa. No caso dele, o ideal seria fazer o exame oftalmológico para verificar se há outro motivo. No caso das cirurgias, sempre vai haver esse tipo, a fotossensibilidade? Nós falamos há pouco aqui da cirurgia de catarata. Sim. Mas, por exemplo, cirurgia de correção de miopia. Isso é passageiro? Durante quanto tempo é aconselhado que a pessoa tenha mais precaução? Como, por exemplo, a exposição ao sol usando óculos escuros. Isso é muito comum após cirurgias, mas nem todos os pacientes relatam esses sintomas. Recomenda-se que no pós-operatório imediato, nos primeiros dias, o paciente use óculos escuros. Alguns podem sentir esses sintomas por mais tempo, né? Mas no geral, o paciente que é operado, ele tem uma melhora depois de algumas semanas. Quem sofre de olho seco, por exemplo, nós mostramos aqui um caso na reportagem, né? Ouvimos uma nutricionista, porque a alimentação é importante também para colaborar, para contribuir, né, com a lubrificação dos olhos, mas que outras medidas podem ser tomadas? Tem tratamento para melhorar, isso é momentâneo, ou quem sofre de olho seco vai ficar, vai ter esses reflexos por mais tempo? O olho seco é uma das causas mais comuns de fotofobia. No caso do olho seco, é interessante tratar o ressecamento ocular. Isso pode ser feito através de lágrimas artificiais e com também medidas alimentares, né? Alimentos ricos em vitamina A, ômega 3 ajudam. Bom, está chegando aqui uma pergunta, o telespectador está concluindo, diz que tem o olho muito seco. Já ele está escrevendo daqui, deixa eu passar para outra pergunta que também está chegando, é da dona Maria Silva. Maria Silva do centro de Teresina. Ela diz que tem fotossensibilidade sempre pela manhã e que sente muita dor de cabeça no final do dia. Quer saber se isso tem uma relação, se essa dor de cabeça pode estar relacionada à fotossensibilidade. Sim, é possível. A fotossensibilidade, ela pode causar, consequentemente, cefaleia, dor de cabeça. Agora, é preciso também fazer um exame oftalmológico para saber se essa paciente, se essa senhora, ela tem algum motivo que leve a essa fotofobia. Muitas perguntas relacionadas à questão do olho seco e ao o que fazer. Essa lubrificação artificial, colírio, em que casos isso é recomendável? Isso pode ser utilizado constantemente, a questão da lágrima artificial? Na maioria dos casos de olho seco, é recomendado o uso de colírios lubrificantes. No entanto, essa não é a única medida. Também tem a questão do ambiente, procurar umidificar o ambiente, por exemplo, usar umidificadores e diminuir a ventilação. São algumas medidas que também ajudam. Vamos aqui para a tela, porque tem pergunta que está chegando lá da nossa redação. A Maria do Monte Castelo diz que tem enxaqueca e fica muito sensível à luz. Isso é sinal de fotossensibilidade? Às vezes pode ser o inverso. A enxaqueca, ela dá fotossensibilidade. Então existe, pode uma causar ocasionar outra. Né? Sim, sim. Paciente que tem enxaqueca, é muito comum ele relatar que tenha sensibilidade excessiva. Então é importante investigar qual a causa para poder fazer o combate, né, correto. Exatamente. Combater a causa correta. Exatamente. Ver a questão da enxaqueca primeiro, que pode estar refletindo na visão. Muitas perguntas chegando sobre o olho seco, o senhor já falou aqui. Tenho olho seco, já fui a vários médicos, continua assim, o que é que eu faço?
Muitas perguntas chegando nesse sentido. Agora, a fotossensibilidade, o senhor já falou que tem relação com a enxaqueca. Esse é um caso. Sim. O senhor já também já deu um outro exemplo. Que outras causas podem estar refletindo na visão? Que outros problemas podem estar originando a fotossensibilidade? Olha, eu vou citar um muito comum. Pacientes que fazem tratamento medicamentoso para depressão. Certas medicações podem aumentar a dilatação pupilar e fazer com que penetre mais luz dentro do olho, causando fotossensibilidade. Nesses casos, se o paciente se sentir muito incomodado, ele pode conversar com o médico e ver se há possibilidade de trocar a medicação. Bom, vai ter até uma consulta já aqui, que eu vou mostrar algumas fotos que foram mandadas para a gente por telespectadores, de manchas vermelhas que aparecem, de acordo com eles, do nada. Né? Mas a gente vai mostrar a imagem aqui ao término aqui da nossa entrevista e responder em mensagem também. O próprio doutor pode responder. Mas o que pode ocasionar isso? Manchas vermelhas como coágulos de sangue? Olha, isso é um sintoma muito inespecífico. Também tem N motivos que podem causar isso. A gente tem que fazer uma avaliação oftalmológica detalhada para poder chegar à causa. Bom, no caso aqui desses 2 telespectadores que mandaram, a gente vai mostrar as imagens aqui para o doutor, para ele mesmo responder. Muito boa tarde para o senhor, obrigado aqui pelos esclarecimentos, tirando as dúvidas dos nossos telespectadores sobre fotossensibilidade ocular. Só para fechar, algumas perguntas desse sentido. Soro fisiológico é indicado? Pode ajudar, porque diminui o ressecamento ocular. Obrigado mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. Olha, a gente